Olá, pessoal. Estamos aqui hoje tendo a oportunidade de debater os aspectos econômicos e jurídicos desta crise causada pela pandemia do coronavírus. Crise esta que não é uma crise apenas nacional, mas sim uma crise de escala global. E como uma crise de escala global de saúde e econômica é coisa pouca para o Brasil, criou-se aqui ainda uma crise política, para complicar ainda um pouco mais o cenário naquele no qual nós estamos inseridos. Dessa forma, então, nós estamos aqui reunidos para debater sobre estes assuntos, né, de forma bastante tranquila, mas bastante informal, juntamente com os nossos amigos doutora Juliana Biolk e também o doutor Adriano José da Silva, ambos sócios diretores da empresa Biolk Empresarial, e que estarão aqui, então, conversando com nós a respeito destes assuntos muito importantes e, principalmente, por contar com esses profissionais que são experientes nas questões que dizem respeito à gestão de crise. Inicialmente, é bom informar que este programa ele está sendo gravado, então ele não é um programa ao vivo, né? E eu gostaria de agradecer a disponibilidade, então, da Juliana e do Adriano e dizer que, nesses momentos, é muito importante toda e qualquer informação, pois essas informações elas são vitais, né, neste momento, neste cenário, para a manutenção das nossas empresas. E que bom nós podemos contar aí com profissionais com esta expertise, né, e que podem nos trazer aí uma série de informações e de soluções para esse momento. Então, todos sabemos que vivemos tempos desafiadores. A pandemia do coronavírus colocou o sistema de saúde e a economia mundial de joelhos. E as empresas e as pessoas sentem na pele essas dificuldades impostas pela crise. Então, já dando início ao nosso debate, eu vou abri-lo convidando a doutora Juliana, então, para se apresentar e para falar para nós aqui como é que se pode fazer a governança da crise neste momento. Boa tarde, Juliana. Oi, Cassiano, tudo bem? Primeiro, quero te agradecer a oportunidade de nos viabilizar em uma conversa com os associados da Associação Comercial de Carazinho. Nós temos uma preocupação muito grande com... Nós não, isso não é um privilégio nosso, não é um privilégio de todos nós, é uma preocupação muito grande com os impactos da crise nas empresas, né, que é o ponto com o qual nós trabalhamos especificamente já há bastante tempo. Então, nós entendemos que é muito importante uma conversa a respeito, né, na tentativa de auxiliar as empresas a buscarem as saídas para achatar a curva, vamos dizer assim, dos impactos do coronavírus na sua saúde, né? E tu bem colocaste, a gente não bastava, né, termos uma crise aí sanitária, mas agora temos também uma crise política se desenhando no horizonte e que não contribui em nada para a melhora do cenário, talvez só piore, mas é o que temos e nós precisamos lidar com isso de alguma maneira e essa é a nossa preocupação. Como nós trabalhamos há muito tempo com crise de empresa, né, e esse cenário que nós temos hoje, ele só muda em relação ao nosso mundo, porque ele traz uma crise que se generaliza, não existe mais uma empresa, né, que é o que nós costumamos tratar uma empresa dentro de um contexto de outras que estão saudáveis e que aquela precisa de ajuda. Hoje nós temos um contexto muito maior de empresas precisando de ajuda, então essa é a diferença da crise em relação ao que nós estamos habituados a ver, dessa crise, né, porque ela é generalizada, mas a metodologia para lidar com crise, ela é a mesma, né, mesmo que o cenário seja este que nós temos hoje, de crise generalizada, ou um cenário de crise pontual. E essa metodologia para tratar dos efeitos da crise, isso que nós chamamos de governança de crise, né? O que significa a palavra governança? Governança é o meio de controlar, administrar e gerenciar um determinado assunto, né? Quando a gente fala em governança corporativa, a gente projeta essas preocupações para a empresa e quando a gente fala de governança de crise, a gente projeta esses enfoques para os efeitos danosos, né, de uma determinada situação na saúde da empresa. E quando a gente começa a tratar de uma governança de crise,
o ponto mais importante a se olhar, principalmente nesse primeiro momento que nós chamamos de fase aguda, é a questão do caixa, né? O caixa da empresa é o ponto mais importante, sempre lembrando que é o nosso enfoque, pelo menos o meu aqui nessa resposta, é pensar a crise da porta para dentro, né? Nós temos uma crise que se dissemina aí da porta para fora, né? Onde todos estamos aí numa mesma tempestade, né? Mas a solução do problema, ela precisa começar dentro de casa, dentro da própria empresa, né? A ajuda governamental, o deixar de pagar impostos por meio de medida provisória, isso tudo vai acontecer, mas eu não posso lidar com esse problema só com esses elementos. Eu preciso construir a minha própria saúde para que eu consiga sair desse cenário. Então, a governança da crise, ela começa, né? Ela é uma metodologia que começa com um passo principal, que é a constituição de um conselho de crise, né? Isso a gente sempre faz quando se chega numa empresa que está em dificuldade, é identificar as pessoas que têm o poder de decisão na mão, para que elas possam tomar as rédeas do que vem acontecendo, fazer um acompanhamento dos problemas a partir de indicadores, então construir um conjunto de informações para tomar as decisões, né? E a partir do momento que se constitui esse conselho de crise, se passa ao próximo passo, né? Ou se constitui o próximo passo, que é criar um plano de contingência e concentrar nesse plano de contingência as ações que precisam ser tomadas para contornar a crise, né? Então, tudo isso, nós começamos essa discussão há umas 4 ou 5 semanas atrás, quando a gente notou que as empresas se encontraram nessa situação no dia 18 de março. Para nós é um dia emblemático, foi o dia que nós entramos, na empresa nossa, entramos em home office, né? A partir desse dia, a nossa realidade mudou completamente, de trabalho, principalmente diário, né? E a partir dali, então, as ações deveriam ter sido começadas ou deflagradas, vamos dizer assim. E o que a gente nota é que nem todo mundo está fazendo isso. Muitas empresas ainda se encontram em negação, o que é normal numa situação dessas, né? Não se deram conta ainda do problema e de como se livrar, principalmente, desse problema, ou contornar esse problema, ou minimizar esse problema. Cada um tem aí as suas próprias condições. E aí nós começamos um trabalho de colocar no papel algumas recomendações. E nós construímos aí um material que nós chamamos de um e-book, né, que nós veiculamos no nosso site, onde a gente coloca 4 passos para fazer a governança de crise. Então, esses 2 primeiros que eu mencionei, né, são esses 2 que eu já toquei, são os 2 primeiros, que é a constituição de um conselho, o segundo é fazer esse plano de contingência, e o terceiro passo na governança da crise é, todos os dias, ou pelo menos a cada par de dias, fazer uma reunião desse conselho de crise a partir desses indicadores e monitorar o que vem acontecendo. Dentro desse monitoramento, para tomar as decisões, a gente recomenda que se tracem alguns cenários. Hoje já se tem uma clareza maior. Há 4 semanas atrás, quando a gente fez esse material, os cenários ainda eram muito incertos, né? Hoje a gente já tem uma clareza maior, as coisas já tendem a assumir uma certa estabilidade daqui para frente, e com certeza a realidade de hoje não é a mesma de 4 semanas atrás, principalmente em termos de faturamento. Então, feitos esses cenários, né, criar alguns gatilhos. Olha, se eu chegar a X patamar, eu preciso fazer Y, Z e W. Se eu chegar a um patamar menor, eu preciso mais ações, né? E ir montando esse passo a passo e esse plano de contingência em cima dos desdobramentos do cenário. Porque daqui para frente, o que vai acontecer? Daqui para frente vai ser assim, vai ser um abre e fecha. Enquanto nós não tivermos a cura, ou um tratamento eficaz, ou uma vacina que nos permita lidar com uma certa dose de segurança com o coronavírus, vai ser, o governo do estado, inclusive, já anunciou isso, né? O governador Eduardo Leite, semana passada, trouxe as informações de que o estado passaria a funcionar num sistema de bandeiras, né? De abertura e fechamento conforme os riscos. Então, esses riscos medidos pela disponibilidade de quartos no sistema de saúde, e a gente entende que isso vai se propagar no tempo aí por alguns meses. Então, o cenário já relativamente se estabilizou, e agora eu preciso, nesse terceiro passo, ajustar a minha empresa para uma nova empresa, né? E aí o quarto passo é avaliar, e depois a gente pode falar um pouco mais disso, avaliar os impactos para ver se realmente, diante dos novos indicadores, da nova realidade, se tudo isso que eu posso fazer dentro de casa é suficiente para que a minha empresa se mantenha viva. Do contrário, eu vou precisar buscar auxílio até em meios legais aí de proteção à empresa, e aí a gente pode tratar um pouco mais disso depois. Então,
a governança de crise, na verdade, ela dentro desse caos que se instala na empresa, buscar o controle dessa situação para ter um plano de ação e não se deixar levar pela tempestade, mas ter um mínimo, né, a possibilidade de fazer a gestão disso. E isso só se faz em cima de indicadores, e aí a empresa precisa se organizar nesse sentido. Então, o nosso objetivo ao fazer a conversa com a associação comercial é justamente conscientizar as pessoas, disseminar a existência desse conteúdo, conscientizar as pessoas da importância de tomar as rédeas da situação e de que façam isso a partir de uma metodologia já consolidada, né, para que no futuro, tudo aquilo que se faz hoje, o Adriano diz muito isso, né, vai diminuir o tamanho do problema ali na frente. Então, a gente não pode deixar o carro descer ladeira abaixo sem freios, né? A gente precisa ter alguma maneira aí de segurar esse deslize aí ladeira abaixo para contornar no máximo possível os impactos. Então, assim como primeira indicação, o nosso objetivo aqui é esse, e essa questão precisa ser tratada com a seriedade que ela merece, a empresa precisa estar consciente de que ela pode sim fazer alguma coisa e precisa agir rápido, né? Se já não está agindo, efetivamente. Aproveitando até um gancho da tua fala, Juliana, a gente sabe que uma crise desta envergadura, e que afeta países, ela afeta estados, ela afeta cidades, como você bem falou, ninguém fica fora desse guarda-chuva, né? E ela apresenta para todos nós uma série de cenários, né? Uma quantidade de situações a serem enfrentadas que precisam ser realmente pensadas, né? Pois esses cenários trazem muitas dúvidas e muita insegurança para o empresariado, principalmente na tomada das decisões. Então, aproveitando esse gancho, agora vou convidar então o Adriano, né, para que ele possa falar um pouquinho também para a gente sobre esses cenários, quais são esses possíveis cenários e como as empresas podem se organizar, né, para estar enfrentando esses cenários aí. E aí, Adriano, tudo bom? Tudo bem, Cassiano. Obrigado aí pela oportunidade. Com muita alegria aí que a gente, e muito desprendimento que a gente participa desse momento juntamente contigo, com a cidade de Carazinho, com a principal entidade empresarial da cidade, que é a Associação Comercial, e dizer que essa crise ela é a soma de todas as outras juntos e mais um pouco. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para 29, né, a Grande Depressão dos Estados Unidos, a Grande Depressão Mundial. Tem uma boa pitada do pós-guerra, tá? Tem uma boa pitada da crise do petróleo, final dos anos 70, o endividamento dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos nos anos 80. E aí, recentemente, as Torres Gêmeas em 2001, o subprime americano. E no caso do Brasil, pega tudo isso, bota uma eleição tumultuada entre Dilma e Aécio e bota um impeachment no meio, um presidente da Câmara dos Deputados, lá, Eduardo Cunha, que foi cassado. Aí tu bota o Michel Temer, que tentou fazer bastante coisa, mas foi grampeado. Vem para uma eleição do Bolsonaro, que tinha um programa liberalizante, e agora a gente chega, então, no meio de uma pandemia e o governo demite dois ministros, né? Então, basicamente, realmente, o mundo que era não é e não será mais o mesmo. Então, a gente tem adotado internamente, né, o novo normal. O que nós estamos ouvindo dos empresários, das empresas, nas empresas da comunidade eu quero que a minha vida volte ao normal. O nosso entendimento é que o novo normal, ele é esse, né? O nosso entendimento é que o novo normal, ele passa por essa instabilidade que no Brasil a gente vive praticamente há 10 anos, com picos de agravamento, com picos de arrefecimento, mas com picos muito negativos predominantemente nos últimos 5 anos. Então, e entender esse mundo, a gente precisa olhar um pouquinho a geopolítica, né? Tu pega da eleição do Trump, a briga com os chineses, uma briga comercial devastadora para a economia mundial, 2 grandes polos, e uma briga que todo mundo dizia que era entre o capitalismo e o comunismo, e, na verdade, quem acompanha o mercado sabe que era uma briga por tecnologia, né? Os chineses desenvolveram a tecnologia 5G e estão exportando para o mundo todo.
E os americanos perderam essa mão, e quem liderar o mundo da tecnologia vai liderar os próximos 50 anos. E nós aqui no Brasil ficamos dependendo exclusivamente da exportação de petróleo, da exportação de commodities agrícolas, né? O nosso bem mais industrializado de valor agregado é a proteína animal, seja de frango, de suíno ou bovina, né? Então, e a nossa região em si, nós ainda, como o estado do Rio Grande do Sul, depende exclusivamente de São Pedro. Tivemos, com tudo isso, tivemos uma seca de proporções bíblicas, né? Um verdadeiro Armagedon de seca, o que culmina, então, o que contribui decisivamente para esse ciclo de pandemia ficar mais agressivo, além da doença, mas agredir muito a saúde econômica das famílias, das pessoas e das empresas. Então, o que a gente tem olhado de cenário, né? Número 1, o novo normal da sociedade, das empresas, vai ser de instabilidade econômica, sanitária, política, né? Esse tripé deve permanecer nos próximos 5, 6 meses, ou 12 meses, ou 18 meses, ou 24 meses, mas de instabilidade e grande volatilidade, né? O governo tem anunciado medidas para melhorar a liquidez do caixa das empresas, como o financiamento à folha de pagamento, como a suspensão, né, a prorrogação do prazo de pagamento de imposto de abril e maio, jogando para outubro e novembro. Tem anunciado linhas de crédito para faturamentos de 360 mil a 10 milhões. Porém, entretanto, todavia, essa taxa de juros a 4,5%, mas é os bancos que garantem o BNDES. Os bancos estão cobrando um spread bancário de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, exigindo garantias reais, não hipotecas, né, porque o risco está com as instituições financeiras. E aí nós temos de todos os tipos de empresário: empresário que estava organizado, a empresa que estava organizada, a empresa meio organizada e a empresa que não estava organizada. E nesse cenário ainda compondo os micro, pequenos empresários, que são extremamente relevantes para a atividade econômica, que geram seus 2, seus 3, seus 4, seus 5, seus 6 empregos, seus 10 empregos, empregam uma família, e que, porventura, estavam desorganizados do ponto de vista de ter um balanço, um DRE, um balanço patrimonial, que refletisse a fotografia da empresa na sua plenitude, e que agora tem que correr aos bancos, mas tem dificuldade em encontrar crédito porque não se preocupou em organizar a casa, né? Não se preocupou em atualizar o contrato social, não se preocupou em atualizar o seu balanço de pagamentos, não se preocupou em ter uma cesta de relacionamento com a instituição financeira, e tudo isso agora soma um cenário de instabilidade, um pouco mais de pânico. Internamente, na nossa empresa, eu tenho escrito bastante sobre fazer a travessia, que vai ter fim, isso vai. E não é uma disputa de 100 metros ou uma maratona de 21 quilômetros ou 42 quilômetros. Ela é uma maratona de vida da saúde das pessoas, da saúde econômica das empresas, do salário do trabalhador, né? Mas é uma travessia que vai exigir muita resiliência, muita sabedoria, muita empatia, muita capacidade de diálogo, porque nós precisamos colocar o ser humano e a vida das empresas não disputando entre si, né? Mas somando. A saúde humana ela é relevante para a saúde econômica e vice-versa. Então, essa travessia que eu me refiro, ela vai exigir muita maturidade, que é pegar o regulamento, todas as medidas provisórias, todas as leis aprovadas pelo Congresso Nacional, botar debaixo do braço e jogar com ela durante essa travessia. Eu não preciso, não quero. Eu não preciso porque eu estou capitalizado. Beleza. Mas e se o teu cliente pedir uma prorrogação de pagamento de uma venda que você fez? Olha, não vou poder honrar o contrato, eu tenho caixa para suportar quantos meses? Então, essa disciplina, essa travessia que particularmente eu tenho me referido, ela vai exigir das pessoas coisas que elas negligenciavam, né? Do empresário, que era uma demonstração de resultado coerente com a sua atividade, um plano de contas que refletisse a sua atividade de maneira correta,
Não de qualquer jeito, né? Vou fazer e deu. Mas e um outro momento que é olhar para dentro do seu negócio e ver onde é que eu acumulei gordura, o que eu posso melhorar, como é que está a minha política de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que habilidades eu preciso desenvolver para fazer essa travessia. E o que a gente tem observado, presidente Cassiano, é uma necessidade das pessoas, das empresas, do empresário, dos líderes, né, de estar abertos ao diálogo, estar aberto a esse novo normal. E esse novo normal, como diz a Juliana na sua passagem anterior, ela diz o seguinte: a gente amanhece de um jeito, almoça de outro, toma um café de tarde numa terceira posição e às 5 da tarde ainda pode ter uma coletiva que pode mudar todo o jogo e aquilo que foi falado de manhã não vale. Então, essa capacidade, essa metamorfose de trabalhar nessa gelatina que está a vida empresarial, a vida da sociedade, ela vai exigir muita ressignificação, muita força de vontade, muita coragem para fazer essa travessia de maneira de dizer, olha, tá difícil, tá difícil. Tem norte, temos norte, mas para isso nós precisamos trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, nós precisamos voltar para dentro do nosso negócio e cuidar da porta para dentro. Porta para fora são variáveis que nem eu, nem o senhor, nem a Juliana, nem ninguém controla. Isso depende de um Twitter, do presidente da República, do Maia, do Alcolumbre, do ministro do STF, coisas que nós não controlamos, né? Então, basicamente, é ter um olhar, o que eu posso fazer neste momento, porta para dentro, controlar o meu negócio, como é que está meu custo, como é que está meu retorno para o cliente, quem foram os meus clientes nos últimos 30, 60, 90, 120 dias, por que eles não estão voltando a comprar de mim? São questões que não dependem da política econômica ou da política sanitária, depende de uma boa atitude da empresa no sentido de estar próximo aos seus clientes, sabendo a real necessidade deles, ou mesmo uma pequena ligação, um pequeno gesto pode ter uma fidelização maior do que você já tinha. Então, essas são algumas situações que o cenário hoje está impondo para as empresas. O meu CRM, por que eu fui na concessionária, eu não voltei mais a comprar, mas eu tenho meu cadastro, né? Que tipo de relacionamento eu posso gerar no meio desta crise, né? Então, é nesse sentido que o cenário econômico está fazendo um desafio enorme para o empresário, para as entidades, para nós, que é como conviver, né, nesse novo normal, que eu acredito que será essa que faremos, e o mundo com certeza não voltará mais ao que era antes do dia 17 de março ou 20 de março, que é onde praticamente aconteceu o lockdown. Zé, novamente a gente volta aos olhos aí para a necessidade extrema do planejamento, né? Falávamos anteriormente à crise ainda da importância de se fazer uma boa gestão, de se estar com os olhos efetivamente voltados para o negócio e para a realidade que aquele momento nos apresentava era importante, né? Juliana, o Adriano falou para a gente que essa crise ela é a soma de todas as outras crises e um pouco mais, né? Achei muito interessante. E isso faz, Adriano, com que a gente tenha, neste momento, uma tempestade perfeita para as pessoas e para os empresários, né? E uma tempestade perfeita, quando se forma e ela se apresenta, ela traz para a gente aqui, além de todos estes cenários que você nos falou, ela traz alguns outros que às vezes a gente não está nem imaginando. Então, eu pergunto para a Juliana, se estes cenários, Juliana, não forem suficientes, quais os meios legais que ainda nós dispomos? Bom, assim, Cassiano, eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente, né? A nossa preocupação em conversar com os associados, assim, de uma maneira indireta, aqui representados por ti, é justamente essa, trazer uma perspectiva bem realista, né? E agora, o que eu faço? Então, se você passou muitos anos reclamando que tinha muito imposto para pagar,
que talvez não deu, né, não tinha um cuidado muito grande com sua contabilidade, vinha trazendo a empresa como dava e chegou nesse ponto e agora bateu a porta aí das instituições financeiras e não conseguiu fazer seu colchão financeiro ou não conseguiu chegar no ponto que era necessário, né? Talvez o que vem sendo oferecido, vamos dizer assim, nesse buffet da crise aí pelos órgãos de governo não seja o suficiente. E aí você tem que pensar em algo mais drástico e mais assertivo, né? Antes de responder a tua pergunta, eu só gostaria de deixar claro que isso tudo é muito objetivo. Quando se faz uma pergunta do que fazer agora, que tudo aquilo que eu posso fazer não vai funcionar, né? Eu preciso saber como é que eu chego primeiro a essa conclusão. Então, existem meios legais para a proteção da empresa, mas eles são aplicáveis em situações muito específicas. E eu preciso olhar para o fluxo de caixa projetado da empresa, que é uma ferramenta de gestão com a qual muitas empresas não estão acostumadas a trabalhar, né? O fluxo de caixa ajustado a este novo normal, que é o normal do abre e fecha, que é o normal desse faturamento reduzido para praticamente todas as atividades, né? E em cima desse fluxo de caixa projetado, eu preciso fazer uma pergunta. Olha, eu agora, nas minhas atuais circunstâncias, eu consigo pagar todas as contas que eu tenho para pagar, né? O que eu preciso fazer daqui para frente para poder botar a minha dívida que eu acumulei no passado, acertar ela dentro de um futuro que é diferente, que é um futuro de menor atividade econômica. Então, o fluxo de caixa projetado, ele vai dar o mapa da mina, vamos dizer assim, de como sair dessa situação, ou se é possível sair dessa situação com as próprias pernas. Se a gente conclui que o endividamento ele não cabe num projetado aí de 40, 60 meses no máximo, né? E isso já renegociando com os fornecedores, talvez seja o momento da empresa pensar em meios mais assertivos de proteção. Aí estamos falando talvez de uma recuperação judicial, né? Ou mesmo de uma recuperação extrajudicial. Hoje nós temos aí já, daqui 2 meses, faz 15 anos que entrou em vigor a Lei de Recuperação de Empresas, né? Ela entra em vigor em julho de 2005, né? Nós estamos em abril de 2020. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo para lidar com crise de empresa, né? Nós temos, claro, problemas aí que não nos permitem que a lei chegue à sua plena vigência, problemas muito mais que eu vejo culturais e sistêmicos, né? Por que culturais? Porque justamente, você fala em RJ para o empresário, a gente faz muito isso, né? A pessoa diz, não, Deus o livre, isso eu não quero, né? Aí brilha os olhos quando tu diz, não, mas pode ser que não seja o caso. Para nós, que trabalhamos com isso há muito tempo já, hoje a recuperação judicial ela é a penúltima ferramenta, né? A legislação ela é uma caixa de ferramentas, o advogado ele é um ferramenteiro, vamos dizer assim, você abre essa caixa de ferramentas e tem várias opções. A recuperação judicial ela é a penúltima. Qual seria a última? A falência, para um caso de que já não tem mais volta, né? Então, a recuperação judicial ela é a penúltima ferramenta. Quando eu digo isso para alguém, a pessoa diz, ufa, graças a Deus, então nós vamos falar só sobre RJ. E aí vem o problema cultural, né? Que é um dos grandes entraves aí, que talvez essas crises elas nos ajudem, com certeza isso já aconteceu no passado recente, né? Com o problema aí da crise de 2016, 2017, as pessoas já mudaram a visão da recuperação judicial e agora elas vão mudar mais um pouco. Então, quando a gente olha para uma situação de empresa e vai fazer um diagnóstico, hoje a recuperação judicial ela não tem uma fórmula pronta na lei, diferente do que era o sistema anterior. Quando você entra com o pedido, em 60 dias você tem que apresentar um plano de recuperação judicial que vai ser analisado pelos credores. Então, você tem que convencer o mercado de que aquela solução, que aquelas estratégias que você está lançando mão, elas vão realmente atingir o objetivo que é salvar a empresa e superar a crise, né? Mas antes disso, existe um outro instrumento que é muito interessante e bastante utilizado, mas pouco visível, que é a recuperação extrajudicial, né? Então, eu posso buscar fazer uma negociação com os meus credores. Se eu olho para o meu passado e verifico que aquele passado não cabe no curto prazo, eu posso realongar essa dívida, né? E aí, o realongamento dessa dívida ele pode ser feito num contrato coletivo, que vai se converter num plano de recuperação extrajudicial, e eu posso levar esse contrato à homologação em juízo. Então, o que nós temos, assim, em termos de meios legais, eu comecei explicando de trás para frente, né? Agora vamos fazer a explicação da frente para trás. Se a empresa olha para o fluxo de caixa projetado e ela percebe que no curto prazo não vai conseguir pagar as dívidas, ela pode alongar o seu passivo. Ela pode fazer isso credor a credor. Ela pode fazer isso também, então, credor a credor por acordos individuais. Ela pode criar um sistema de pagamento que seja único,
fazer com vários credores ao mesmo tempo, e isso se chama recuperação extrajudicial. E se isso não for possível, ela vai precisar, talvez, de um deságio, um desconto ou um alongamento maior, ela vai precisar de proteção legal, aí ela pode entrar com recuperação judicial. E se a pessoa constata que o fim não é, ela pode optar ainda. O importante é ter, de novo, o controle da situação na mão. A gente vê muitas empresas, os empresários desistem, principalmente os pequenos negócios, quando não dão certo, né? Vai lá e desiste, deixa aquele CNPJ meio de lado, abre um negócio novo no nome de alguém, e a pessoa que tinha seu nome vinculado àquele CNPJ vira quase um zumbi aí, 20, 30 anos, sem poder ter nada no nome e coisa desse tipo. Típica situação de descontrole, né? Então, a pessoa precisa ter o controle na mão, ela não pode desistir de resolver o problema, seja resolver o problema continuando a atividade ou descontinuando a atividade. Então, existem meios legais, o judiciário está se preparando para um grande número de ações, né? Eu participo da comissão de recuperação judicial da OAB estadual e a gente está discutindo isso exatamente neste momento. Nós fizemos uma reunião na sexta-feira, estamos formando um grupo para abrir uma frente de conversa com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que eles também se preparem. Tem o caso do Tribunal de São Paulo, que abriu câmaras de conciliação, o Tribunal do Paraná fez o mesmo, e a gente quer que o nosso tribunal faça isso também, para criar vários ambientes, o que precisa? Ambientes equilibrados de negociação, né? Porque quando você começa a inadimplir, o seu credor, ele quer resolver o problema dele e tirar o dinheiro, né, o mais rápido possível daquele negócio que está apresentando um risco excessivo. Com o ambiente controlado de negociação, a gente consegue equilibrar um pouco esse relacionamento. A própria crise equilibra o relacionamento, porque as pessoas passam a olhar para a inadimplência de uma forma diferente. Então, quando a governança de crise ela é instalada, né, agora para fazer um fechamento com o que eu falei antes, quando a governança de crise ela é instalada, você tem o controle da situação na mão, você monta um fluxo de caixa projetado, estabelece um plano de contingência do que precisa ser feito, coloca essas ações em prática e constata que o novo normal, como o Adriano disse, né, é um normal diferente, em que a minha atividade ela vai ter que ser reduzida e o meu passado, o meu passivo que eu acumulei, não cabe mais no meu fluxo de caixa, aí você pode precisar de auxílio judicial, e esse auxílio existe por meio desses elementos, desses meios, dessas ferramentas, como eu disse antes, que eu acabei de enumerar, que são a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial ou a falência. Então, é importante ter o controle na mão para que o problema não fique ainda maior e a pessoa saia do mercado aí para o resto da vida, né? Porque faz parte da atividade, reza a lenda aí que o presidente Trump faliu 2 vezes antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Ele vive num sistema onde a cultura é bem diferente em relação à quebra, né? Existe nos Estados Unidos o que a gente chama de fresh start, quando a empresa termina, não há um problema que a pessoa vá lá e comece uma outra, né? Isso é muito diferente da nossa cultura. Então, é preciso que o empresário saiba que ele tem que ter o controle na mão para que ele possa se tornar viável no longo prazo, seja ele fazer isso nesta empresa ou numa empresa diferente, né? Então, os meios legais eles estão à disposição, eles precisam ser utilizados e eles só vão ser aplicados se essa ferramenta do fluxo de caixa projetado indicar nesse sentido. Perfeito. Sabe que a gente sempre ouve de que a crise ela traz oportunidades, né? E a gente que vive, como o Adriano falou já, crises em cima de crises, né? As oportunidades elas estão sempre batendo na nossa porta. Mas como é importante a gente ter uma mudança cultural na maneira de pensar, assim como como é importante as empresas compreenderem e conhecerem as ferramentas e cada crise que aparece, principalmente essas crises de grande envergadura, né? Elas fazem com que as empresas, com que os empresários procurem as suas soluções. E eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de conhecer essas soluções e de tornar essas soluções acessíveis à grande maioria, né? Mesmo sabendo que a gente está vivendo, Adriano, um novo normal, né? E a gente já sabe disso, a gente precisa fazer aquilo que você disse, a gente precisa cumprir com este período de travessia, com este período de transição, né? O nosso desejo, enquanto associação comercial, enquanto empresário, enquanto ele é de que esse período seja rápido, que essa travessia consiga ser feita
de maneira rápida e menos traumática possível, né? A gente sabe que haverá baixas neste caminho, né? Mas a gente torce para que o número de baixas ele seja o menor possível, tanto e principalmente nesse momento em relação à crise sanitária, baixas de CPF, mas também baixas de CNPJ, né? Porque assim que a crise do coronavírus se encerrar, a vida segue. E então, as CNPJs, as empresas, elas continuam sendo fundamental, porque o bem-estar das pessoas e o futuro das próximas gerações, elas dependem desse funcionamento, elas dependem dessa economia, ela depende da manutenção das empresas, né, de forma saudável. Então, aproveitando e já informando os nossos amigos que essa vai ser a nossa última pergunta, né, eu gostaria de perguntar para o Adriano o que mais as empresas podem estar fazendo, Adriano, para se manterem no mercado, para se manterem vivas e principalmente saudáveis, para que no pós-crise a gente continue podendo gerar renda, gerar emprego e mantendo as pessoas aí com uma vida mais digna possível. Bom, presidente, essa pergunta é uma pergunta que reflete bastante o que a Juliana falou e reflete muito o que o senhor falou agora. Mas o que as empresas podem fazer? Eu divido essa fala em duas, porta para dentro e porta para fora. A porta para fora a gente não controla o Twitter, a gente não controla as redes sociais de nenhuma liderança nacional nossa. Porta para dentro, a gente pode fazer um bom planejamento estratégico, tratar um bom plano, elaborar um bom plano de ações, rever essas metas, tornar elas factíveis, criar uma política de desenvolvimento e treinamento para melhoria de habilidades e competências, aproveitando essa ociosidade, rever a pesquisa de clima organizacional, aqueles pontos que não estão bons, aqueles pontos que estão bons para potencializar e para melhorar. E semana passada eu estava numa empresa, o empresário me perguntou o que eu acho que ele deveria fazer. Ele tinha alguns problemas. Eu olhei para ele, eu olhei bem sério para ele e disse: feijão com arroz. E ele: como assim feijão com arroz, Adriano? O teu pessoal no atendimento, quando ligar para o teu call center, dizer bom dia ou dizer boa tarde, no que eu posso ajudar. E informar o ramal certo, se colocar à disposição. Então, tudo isso são coisas simples e que nesse momento que a gente vive de biruta de aeroporto, de vento, de tudo quanto é quadrante, cuidar da parte interna da empresa, das variáveis que a gente possa controlar, que é motivar nossa equipe, preparar nossa equipe, chamar eles, olha, está aqui os nossos números são esses, no que a gente pode melhorar, no que a gente vamos ter que cortar custos, esses custos são na ordem de X%, qual é a responsabilidade de cada um, de cada uma, tá? Qual é o prazo que tem para isso. Então, não são ações isoladas, mas é o momento da liderança chamar os seus colaboradores, botar sentado frente a frente e dizer, olha, o problema é esse. Para nós sairmos da situação que a gente está, o nosso fluxo projetado, uma queda de venda de 40%, nós já suspendemos o pagamento dos impostos, financiamos a folha de pagamento, conseguimos manter por 4, 5 meses todos os empregos, mas o depois disso, como é que vocês avaliam se os consumidores vão voltar a comprar na velocidade que estavam? Vão voltar a frequentar o estabelecimento físico? Como é que está? Uma coisa que para mim está muito clara, a maioria das empresas ou dos comércios, dos nossos negócios, brincava, eu tenho uma plataforma digital. Não tem. Eu tenho um CRM implantado, mas ele funciona? Essa minha plataforma gera vendas? Como é que está o meu lead time de resposta para as pessoas quando querem comprar alguma coisa da minha empresa por meio da plataforma digital? Tá? Então, eu acho que a hora da verdade, presidente Cassiano, para todos,
podermos nos olharmos no espelho, fazer uma fotografia real da nossa empresa, tendo a clareza que não dá para ficar brincando com um plano de contas contábil, que é importante sentar com o contador, que é importante buscar uma assessoria, uma consultoria, que é importante pedir dicas, pedir opiniões, fazer esses fóruns virtuais que nós estamos fazendo, presidente. E uma coisa eu tenho certeza, se fosse no mês de fevereiro, nós tivéssemos conversado, seria numa reunião almoço, ou num almoço, ou num café, no seu escritório, no nosso escritório, mas não seria virtual. E como a pandemia nos proporciona estarmos próximos e estar perto sem estarmos juntos. Então, o mundo que se reconfigura a partir disso é um mundo que não volta mais. Esse, para mim, é o novo normal. Então, a dica que eu dou, o apelo que eu faço é: a liderança precisa chamar sua equipe, vamos olhar os números, vamos fazer os ajustes que precisam ser feitos, olhando a manutenção da vida do CNPJ e a manutenção da vida das pessoas. Uma coisa não se dissocia da outra. Elas se complementam, elas se alimentam. E acho que essa discussão ela é rasa se ficar entre um e outro. Ela precisa ser uma discussão equilibrada no bom senso, equilibrada na razão, na preservação da vida, na dignidade humana e também na sobrevivência das empresas. E eu acho que o grande exercício que o empresário deve fazer, as empresas devem fazer, é o exercício do dia depois de amanhã, presidente. Como vai ser o meu comportamento, o meu consumidor, como estará o meu consumidor no dia 1º de outubro de 2020, no dia 19 de março de 2021, como é que ele está comprometido com a renda dele, como é que está comprometido o emprego dele, que tipo de prestação ele vai poder pagar, como ele vai poder pagar, o que ele vai estar buscando, né? Porque a gente vai observar o seguinte: esse aplicativo que nós estamos fazendo essa live, ele vale mais hoje do que todas as empresas aéreas americanas. E o fundador desse aplicativo, ele teve o visto negado por 8 vezes para os Estados Unidos. Ele é um chinês e se mudou para o Vale do Silício na 9ª tentativa, quando ele conseguiu o visto para trabalhar nos Estados Unidos. E esse aplicativo que a gente está falando, ele surge de um trauma. A namorada dele e ele moravam 10 horas de distância. Ele desenvolveu o aplicativo para estar próximo. E agora nós estamos próximos pelo aplicativo dele. Como é que vai ser o dia depois de amanhã feita a travessia? A minha empresa vai estar preparada para um novo consumidor, um novo tipo de comportamento? Quais as ofertas e de que maneira a gente vai fazer as ofertas? A gente vai digitalizar o nosso negócio ou vai continuar mais analógico que digital? Não, deixa para lá, o ano que vem se resolve, né? E eu falava numa intervenção, numa entrevista que dei em Passo Fundo, nos anos 2000 a gente dizia que um dia a gente não precisaria mais estar ao vivo, que a gente falaria pela internet, né? Um dia, em 2000. Em 2008, não, esse dia vai vir, mas 2030, né? E quando a gente vê, a gente foi atropelado em 2020, tendo que aceitar de maneira talvez forçosa, mas aceitar que o mundo digital veio para ficar e esse passa a ser uma realidade das empresas, né? Estruturas homéricas, né? Empresas que antigamente faziam um showroom, salas comerciais e um arquivo maior que o showroom, né? Para guardar a parte física de papel. Hoje o mundo pode digitalizar tudo e a vida está dentro de um aparelho celular ou de um pendrive. Então, acho que essa é a grande lição que fica, é entender o que virá pela frente. E eu acho que para entender o que virá pela frente é preciso que as empresas, os empresários, a liderança exerçam o seu protagonismo e permitam que seus colaboradores participem da construção das alternativas e das soluções para fazer essa travessia. Perfeito. Adriano, você traz uma fala muito importante, na verdade, muito interessante, porque a gente ouve falar há muito tempo de que os negócios vão mudar,
de que a gente vai sair do físico para o digital, de que nós estamos saindo do analógico para o digital, enfim, processos vão ser diferentes, de que a vida dos consumidores e o relacionamento dos consumidores com as empresas vão ser diferentes. A gente ouve muito isso, muito mais nos últimos tempos, mas já há muito tempo. E você falou numa questão muito interessante, as pessoas, na verdade, não acreditavam muito nisso. E a gente está vivendo um trauma agora que vai nos levar à crença. Né? E essa crença, na verdade, vai fazer uma ruptura do modelo antigo para o modelo novo que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvidas de que nós realmente vamos ter um novo cenário, nós vamos ter um novo normal. E tudo aquilo que a gente tinha já nos nossos catálogos, nas nossas orientações, nas nossas planilhas, como alguma coisa de futuro, né? Ela vai fazer parte do dia seguinte, agora, das nossas empresas. Né? Então, já chegando ao final, eu posso dizer que é muito importante essa iniciativa de se conversar, de se ter esses fóruns onde é possível ter essas ideias colocadas ao vento e que as pessoas possam, na verdade, pegá-las para usar nos seus próprios negócios. Eu tenho certeza absoluta de que as orientações que vocês trazem aqui para nós, né, elas são muito valiosas e elas podem sim definir a manutenção dos nossos negócios no futuro. Nós, empresários e empreendedores, nós precisamos fazer de tudo que está ao nosso alcance para manter os nossos negócios e para manter essa economia funcionando, mesmo que seja de forma mais tranquila, mais calma, com menor fluxo nesse momento, mas que no próximo momento, com certeza, vai aumentar. Mudando, obviamente, a característica, mudando toda a cultura que a gente tem, né, até agora. Eu torço para que realmente a gente aproveite este momento, né, para olhar para os nossos negócios, reorganizar a nossa casa, né, e que torço efetivamente que a gente possa sair mais forte deste momento ruim, difícil, desafiador, mais forte realmente do que quando nós entramos. Né? Peço que Deus nos dê força, que nos dê criatividade, lucidez nesse momento, né? E que a gente possa lançar a mão aí do conhecimento e da expertise de profissionais como vocês, que trazem para a gente uma série de soluções e uma série de decisões a serem tomadas com embasamento científico, com embasamento técnico, que é muito importante, que hoje as empresas, na sua maioria, não têm. Né? Então, eu quero agradecer muito, Juliana, pela tua presença, Adriano, pela tua presença, pela disponibilidade de vocês e por estarem compartilhando conosco essas orientações. Tá? Certamente elas vão ser de grande valia para toda a economia local, aqui, a economia regional, né? E tenho certeza de que a tomada de decisão da classe empresarial, ela passa por isso que foi falado por aqui. Parabéns, obrigado pela disponibilidade novamente e que a gente possa fazer mais e mais fóruns como esses aqui para levar para quanto mais empresários possíveis essas informações tão valiosas. Grande abraço para vocês e vamos seguir nessa travessia aí e torcer para que ela seja menos traumática possível. Deixo em aberto para se alguém de vocês quiser dar um tchau também, né? E agradecer ou qualquer coisa nesse sentido, mas do fundo do coração, agradeço muito aí a disponibilidade e a presença de vocês. Bom, eu vou começar, depois acho que o Adriano também vai querer fazer a última intervenção dele. Eu que agradeço, Cassiano, porque nós só temos aqui a intenção de colaborar, né? A gente sabe que, principalmente aquele pequeno empresário que às vezes não tem acesso a uma consultoria ou a um conjunto de profissionais que possa atendê-lo, porque isso tudo tem, né, um custo, não tem acesso a essa informação, ele está perdido e ele precisa ouvir isso tudo. Então, o meio de fazer essas informações chegarem mais democrático possível hoje é por via aí de redes sociais e estabelecendo o diálogo, né? E a gente agradece que tu tenha tido, então, essa disponibilidade de conversar conosco, né? Travado esse diálogo franco, né? A gente procura buscar trazer informações práticas na medida do possível, práticas genéricas, então também é difícil, né? Dizer faça isso, faça aquilo,
específico para cada negócio, mas em linhas gerais o grosso, vamos dizer assim, do método tá posto, né? E eu acho que isso que é importante, algumas dicas aqui vão ajudar muitas pessoas que souberem aproveitar, mas como o Adriano diz, é fazer o feijão com arroz bem feito, né? E às vezes revisitar a própria receita de feijão com arroz daqui para frente, para essa nova clientela que vai surgir, né? E por último, assim, eu só gostaria de dizer, a minha última mensagem é que toda crise é um acelerador, né? É um acelerador de decisões que muitas vezes vinham sendo varridas para baixo do tapete por uma série de razões aí para não se incomodar, ou porque não dava agora, mês que vem, né? Então agora é o momento de trazer de volta algumas questões que foram deixadas de lado porque não eram tão urgentes. Hoje tudo é urgente, né? Tudo aquilo que existir para salvar a empresa ou para proteger a empresa e as pessoas é urgente, né? E uma das questões mais importantes, e o Adriano tocou muito bem nisso, a gente fala também no nosso material, é a comunicação. O buscar o auxílio de todos, né? De disseminar as informações, não ter vergonha de dizer, olha, talvez eu não vá conseguir pagar, né? Conversar com o seu fornecedor. Eu já falei isso em outras lives, mas acho que é uma alegoria bem interessante. Eu ouvi uma pessoa dizendo que não é que estejamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, cada um tem um barco diferente, né? Então a pessoa tem que ser honesta com o tamanho do barco que ela foi capaz de construir até agora, um maior ou menor, menos capitalizado, mais capitalizado, e conversar com os seus funcionários, com os seus fornecedores, com os seus clientes, ter empatia, como o Adriano já relatou, né? E tentar refundar algumas questões aí, de buscar, assim, um auxílio mútuo mesmo. Eu acho que o caminho é esse, né? A nossa preocupação era essa, existe saída, né? E existe, sobretudo, ter o controle da situação na mão na medida do possível. Acho que isso é bem importante que seja enfatizado. E a gente agradece e fica à disposição, né? Se eventualmente alguma pergunta quiser ser feita e chegar a vocês, por favor, nos passem, a gente vai procurar responder aí através das nossas redes sociais. A gente tem feito, até, como eu disse antes, em voluntariado, produzido muito conteúdo no sentido de auxiliar. A gente sabe que isso é o que mais está acontecendo, a produção de conteúdo, né? Mas a gente também tem dado a nossa contribuição. O nosso conteúdo é um conteúdo de crise, então a gente tem já muitos anos de trabalho com isso. Ele fica aí à disposição para quem puder ou precisar fazer uso dele, né? Mas as diretrizes em base são proteger o caixa, proteger as pessoas, pensar um novo amanhã, né? E buscar a salvação da empresa, em primeiro lugar, dentro dela mesma, né? Que é ali que você vai encontrar as respostas, né? E entender que o mundo vai se acelerar e que isso acelerou o digital, acelerou uma série de outras coisas aí que talvez estivessem dormentes, mas que daqui para frente elas vão acontecer. Então, eu te agradeço, muito obrigada, né? Pela tua disponibilidade de novo e pela conversa conosco, e ficamos aí à disposição. Acho que o Adriano também quer fazer a última fala dele aí. Sim, queria agradecer a oportunidade, presidente Cassiano, agradecer aí pela oportunidade, a Associação Comercial e Industrial de Carazinho, e dizer que nós da Bioco Empresarial estamos muito honrados em poder participar com o senhor e com todos os seus sócios e com a comunidade, e nos colocarmos à disposição da SIC, bem como dos empresários de Carazinho e região. Caso precise de uma conversa, uma orientação, tirar uma dúvida, nós estamos abertos a contribuir com nossa expertise, com o nosso conhecimento. E dizer que todas as grandes transformações da humanidade nos últimos 100 anos, ou 200 anos, ou nos seus milhares de anos, elas não foram sem dor, não foram com amor. Elas foram sempre a partir de grandes explosões e grandes acontecimentos. Eu dei uma entrevista semana passada na rádio em Passo Fundo, e aí tu vai pegar da gripe espanhola de 1918, né? Foi ali que a população aprendeu a fazer higiene pessoal, lavar as mãos, né? Agora a pandemia do coronavírus, que é fruto da gripe espanhola, eles estão dizendo, lavem mais as mãos do que vocês já lavavam, né? Então, é a evolução e nós precisamos passar disso e precisamos ter tranquilidade, maturidade, serenidade e muita sabedoria para construir uma travessia menos turbulenta possível. Meu muito obrigado a todos. Valeu, gente. Eu agradeço novamente, né? A Bioco Empresarial é uma associada da ASIC aqui de Carazinho, né? E contem conosco também, Juliana, Adriano, contem com a Associação Comercial Industrial de Carazinho, com a ASIC, né? E os nossos associados que estiverem precisando, necessitando nesse momento aí, onde muitas dúvidas estão ao nosso lado, né?
contem com a entidade aqui, que ela certamente fará tudo e mais um pouco para ajudar todos aqueles que precisam. Um grande abraço, pessoal, e muito obrigado, que a gente possa se encontrar aí numa oportunidade próxima. Grande abraço.